Menino Tá também tá certo. bom. Mas assim, o nosso primeiro filho, a gente pede a Deus que venha com saúde. Com Aí a saúde, é partir do verdade. segundo que a gente começar, eu queria mais um menino. É querer escolher, né, o sexo. É, a Catarina mesmo, a gente não tinha nem expectativa, a gente era só assim, queria uma criança, Ai, que bom. né? Aí Papai do Céu mandou e veio a Catarina. Aí, é isso aí. 5, 8, 4, Deixa 6, eu abrir 3. aqui, tá aqui. Tchururu. Então vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui com você. Você já chegou a ver o texto? Ah, Texto? isso, já chegou a ver o texto, bonitinho. Nós vamos fazer o seguinte, nós Não, só deu uma vamos. olhada. Isso, ó. Nós vamos começar pelas questões, tá bom? Como eu já conheço o texto, a gente Tá, volta e dá uma olhadinha como é que eu posso dizer? Onde a gente precisa observar, né? Nos fragmentos certinho do texto, tá? Então tá. vamos lá. Você pode ler a primeira questão aí para nós? Posso. No texto, a expressão um representante da grande nação brasileira, linha um, faz referência a cidadãos do Brasil de modo geral. Um representante da grande nação brasileira. Um representante, está falando de um, né? Sujeito, é errado. Ó, isso mesmo, ó. Não, Ó, vamos lá. cidadãos? Vamos lá na linha um, ó. Ele está aqui na linha um. Se os senhores. Deixa eu voltar aqui para minha tela aqui, ó. Linha um. Se os senhores algum dia quiserem encontrar um representante da grande nação brasileira, não o procurem nunca na sua residência. Ó, no texto, a expressão um representante da grande nação brasileira faz referência aos cidadãos do Brasil? Não, faz representante a como se ou faz referência a como se fosse o presidente, né, o governador, não Isso, entendeu? Entendeu, Carol? Ô, Carol, Fabiana, entendi. entendeu, né? Entendi. Olha Então, aí. tá falando que é só um, né? Um representante. Não, ele falou olha só o que o texto fala. Se os senhores algum dia quiserem encontrar um representante da nação brasileira, quem é esse representante? Digamos assim, que fosse alguma autoridade, entendeu? É uma Tá. só. Se é um representante, não o procure na sua residência. Aí o enunciado vem falando. No texto, a expressão um representante da grande nação brasileira faz referência aos cidadãos do Brasil, de modo geral? Não, não faz referência aos cidadãos, faz referência a uma pessoa, É uma pessoa só, é. a uma pessoa só. Então, número um, errado. Ó, número um é errado. Questão facinha dessa, meu Não Deus. é? E essa prova foi aplicada em julho, hein? Prova de advogado, ó, Carol. É. Aí, ó. O narrador expressa depreciação quanto ao porteiro mencionado no primeiro parágrafo, o que se revela sobretudo pelo uso do sufixo inho, em homenzinho. Entendeu? Ó? O narrador expressa Depreciação. depreciação quanto ao porteiro mencionado no primeiro parágrafo, o que se revela, sobretudo, pelo uso do sufixozinho em homenzinho. Vamos lá. Ó. Lá no depreciação, no caso, é tipo, Na ele linha se 5, escarnece, ele não é diminuindo a muito pessoa, fã, né? tá diminuindo a pessoa. Ó. Lá na número. Na Aqui, linha ó. 5, né? No azul Isso, mas vamos turquesa. começar aqui do Hum. em que fui ao hotel. Olha aqui, ó. Melhor, vamos começar na linha 3, ó. Falo-lhes de experiência própria, porque durante as inúmeras vezes, a toda hora do dia, em que fui ao hotel Terminus,
terminus procurar o deputado Castro, apalpando a carta do coronel, tive o desprazer de ouvir estas duas palavras do porteiro indiferente. Nas últimas vezes, antes mesmo de acabar a pergunta, já o homenzinho respondia invariavelmente da mesma desesperada forma negativa. Então, aqui, ó, ele está mostrando a sua indignação, que todas as vezes que ia lá fazer a pergunta, ô, o coronel está aí? Ô, o deputado está aí? O deputado está aí? Aí o cara, não, não está. Aí, tanto é que ele ia lá inúmeras vezes, e o cara já sabia o que, que ele ia fazer lá, ele já falava logo, não, não está aqui, não está aqui, não está aqui. É como se Uhum, alguém tivesse indo aí na sua casa e falasse uhum, assim, a Fabiana tá aí? A Fabiana tá aí? Aí o Will toda vez, uhum. não, 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 Entendi. não. Aí a pessoa, antes de abrir a boca, aí ele, não, entendeu? Entendi. Então, de fato, ele está o quê? Se escarnecendo, sim, ó. É correto. Tá correta. Então, vamos para a questão de número 3. Olha aí, ó. Questão de número 3 aí na tela. Conforme se depreende do texto, Opa. Conforme se depreende do segundo parágrafo, o narrador estava otimista e acreditava que sua situação de vida mudaria caso ele conseguisse entregar a carta do coronel ao deputado. De fato, até agora sim, né? Que ele tinha muita vontade, ele estava muito esperançoso, porque ele estava. Deixa eu falar aqui um pouquinho do texto. Uhum. Nesse caso aí, esse narrador não fala o nome é um narrador personagem, viu? Esse texto aí, ó, é um texto Narrativo. narrativo, viu, Fabiano? Tá. Esse daí é um texto narrativo. Você pode observar que de todas as questões que a gente já fez até hoje, esse é o primeiro texto narrativo que a gente pega. Normalmente a gente pega Uhum. texto dissertativo, né? Então, por que, Alessandro, que esse texto é considerado um texto narrativo? Pelo seguinte fato: primeiro, a gente tem um narrador, e não é Uhum. qualquer tipo de narrador, é um narrador personagem. Entendeu? É um narrador personagem. Então, é um Uhum. narrador que vai utilizar a primeira pessoa. Você vai ver que muitos dos verbos que tem aí nesse texto são verbos que estão na primeira pessoa do singular e no passado. Entendeu? A Ah, tá. predominância do tempo verbal desse texto é no passado, tá? Você pode perceber. Você sabe que tem um espaço, essa história todinha aí acontece no hotel. Você tem personagens que é o narrador, você tem o personagem que é o coronel, você tem o personagem que é o gerente e você tem o personagem e personagens aleatórios aí, que aparecem isoladamente, mas os principais são o narrador, o deputado e o coronel. Hum, Entendeu? Você tem o clímax da história, você tem um enredo e você tem um tempo. Então, você tem todos os elementos de um texto narrativo, certo? certo. Dito tudo isso, o narrador, ele era um cara que estava passando por uma dificuldade financeira e ele tinha, ele era amigo desse coronel. Esse coronel, ele falou, estava dando esperança. Olha, narrador, ele não fala o nome, né, do narrador. Olha, meu querido, é o seguinte, você vai se encontrar com esse deputado aí em meu nome. Em meu nome, você pode ir lá conversar com ele, meio que pedir dinheiro emprestado, que ele vai te ajudar nessa situação aí. Você pode pedir em meu nome. Então ele estava com uma esperança muito grande e ele fez uma carta, né, endossando o pedido, falando que o que é endossar, né? É você dar veracidade aos fatos, você usar da sua Uhum. autoridade para dar uma credibilidade na história que a pessoa está contando, entendeu? Então, isso é o fato de endossar. A partir disso daí, esse cara, esse coronel, gerou uma expectativa muito grande no narrador. Opa!
cara, é só eu apresentar essa carta para o deputado, que o deputado vai me dar esse dinheiro e minha vida vai mudar. Então, ele realmente estava muito otimista. Porém, após várias tentativas frustradas de encontrar o deputado, o narrador foi tomado por um estado de angústia, o que se infere do terceiro parágrafo. De fato, ele ficou muito angustiado, porque o dinheiro dele já estava acabando. Ele tinha que comprar, ele tinha uma quantidade X de dinheiro e estava acabando. E pelo fato de estar acabando, ele não tinha mais de onde tirar. Se ele não tinha mais de onde tirar, o que que ia acontecendo? Naturalmente, as coisas iam ficando, vamos dizer assim, mais angustiadas. Ai, meu Deus do céu, e agora o que que eu vou fazer? Eu tenho que trocar o almoço pela janta, eu tenho que comprar, vender o almoço para comprar a janta, eu tenho que vender a janta para comprar o café da manhã e assim por diante, entende? Então, esse item aqui, essa questão de número 3, ela está certa ou está errada? Justiça contra deputado foi tomada um estado de angústia. Certo. Certinha. Entendeu? Então, é uma questão certíssima. E a questão agora de número 4. Lê aí para nós a questão de número 4. O narrador revela ter passado por um estado de solidão, sendo esta evidenciada no terceiro parágrafo, pelo uso reiterado do adjetivo só. Em sentir-me só naquele grande imenso formigueiro humano, só, sem parentes, sem amigos, sem conhecidos, que uma desgraça pudesse fazer amigos. Né, Estado de ó. solidão. Certo. Isso, é só pelo fragmento do que ele É, apresentou no item, a gente já pode falar que é uma questão certa. Ó. O narrador revela ter passado por um estado de solidão. Ele não fala que o narrador ele passou a vida toda solitária. Ele fala que passa por um estado. Ou seja, coisa de momento, é né? uma coisa de momento. Uhum. Naquele momento que ele. E ele, de fato, na história, o narrador estava tava se sentindo triste ali, ó, porque ele precisava encontrar o coronel, ou ele precisava encontrar o deputado, só que não estava conseguindo encontrar o deputado. E as coisas estavam ficando muito apertadas para ele. Ele não estava vendo mais alternativa de saída. E agora? Se brincar essa história aí, o desfecho dela, esse cara vai se matar, né? De tanta É, preocupação. Então, essa é uma questão correta. Né? Até que essa tá tranquilo. Ó. tá. Então, vamos para a próxima question. Vê aí, ó, questão de número 5. Eu até tirei meu óculos aqui para limpar, não estou enxergando direito. Tá tudo embaçado. Infere-se do trecho. Eu nunca compreendi tanto a avareza como naqueles dias em que me dei alma, em que dei alma ao dinheiro e senti tão forte para os elementos da nossa felicidade externa ou interna. Linhas 21 e 22. Que o narrador conferia muita importância ao dinheiro, por considerá-lo fonte exclusiva de felicidade exterior ou interior. Eu E nunca aí? comprei tanta avareza como naqueles O que é dias. avareza? A avareza é quando a pessoa gasta muito, né? Muito avarenta. Não, não, é o Não, contrário, é gasta pouco. murrinha. É, gasta pouco. Avarenta é murrinha. Tanto é É que a morrinho. avareza é um É pecado pecado. capital, né? É o pecado capital, é verdade. A pessoa gasta pouco. Ou nada. É. A pessoa não quer gastar praticamente nada, o avarento. Vive chorando que está sem dinheiro e é o que mais tem. É, eu conheço vários aí. Ah, tô sem dinheiro e não sei o que, e tal, tal, tal. Interna. Conferir muita importância ao dinheiro. Por considerar de fonte exclusiva de felicidade exterior e interior. Felicidade externa. Certo. Falou, sentir Ó, tão forte para os elementos da nossa felicidade ó, externa ou linha interna. 21 e 22. Vamos lá no texto aqui, ó, Fabiano, ó. Mas vamos começar um pouquinho aqui na linha 20, na linha 18.
tá bom? Onde eu Tá. marquei ali, ó. Lá na linha 18, tá bom? Os meus únicos amigos, olha só. Os meus únicos amigos eram aquelas notas sujas encardidas. Eram elas o meu único apoio. Eram elas que me evitavam as humilhações, os sofrimentos, os insultos de toda a sorte. E quando eu trocava uma delas, quando as dava ao condutor do bonde, ao homem do café, era como se perdesse um amigo. Era como se me separasse de uma pessoa bem amada. Eu nunca compreendi tanto a avareza como naqueles dias em que dei alma ao dinheiro e o senti tão forte para os elementos da nossa felicidade externa e ou interna. Aí a questão vem me dizendo o seguinte: infere-se desse trecho aqui que o narrador conferia muita importância ao dinheiro por considerá-lo fonte exclusiva de felicidade exterior ou interior. Na verdade, minha querida, o que que a gente pode falar desse texto aqui, ó, desse fragmento? Não é que o narrador considerava fonte exclusiva. É. Naquela circunstância ali, Ah, tá. Só naquela circunstância, que momento. Isso, ó. Mas porque olha só o detalhe. Naquela circunstância que Uhum. ele se encontrava, ele só tinha como seus amigos o dinheiro. Não tinha ninguém com ele. Não tinha ninguém com ele e por ele naquele momento. As únicas pessoas, digamos assim, que estavam com ele eram as notas dele. Se ele estava com fome, quem é que ajudava? O dinheiro, porque o dinheiro que Dinheiro. comprava a comida. Se ele tinha necessidade de se locomover de um lugar para outro de longa distância, quem é que podia resolver? O dinheiro. Se ele tinha que comprar uma roupa para se vestir porque ele já não tinha mais, quem é que ajudava? O dinheiro. Então, ele criou um sentimento, um vínculo emocional com as suas notas. Logo, não estou querendo dizer que ele é errado a gente dizer que o dinheiro era a fonte exclusiva de felicidade. Não é que era a fonte exclusiva de felicidade. As circunstâncias que o texto, né, que aquele momento proporcionou, era isso, mas não é que ele considerava o dinheiro uma felicidade. Entendeu? Por isso que estava, por isso que a questão está errada. Entendi. Então, é aquela velha história, né? A ocasião faz o ladrão. Uhum. É verdade. Ele não estava considerando o dinheiro, como é que fala? A... Ai, meu Deus. Ele não era, o dinheiro não era a fonte exclusiva, mas naquele momento, o dinheiro é a fonte exclusiva dele de felicidade. Entendeu? Então, a questão de número 5, number 5, está errada. Errado. Então, vamos lá. Ó. Número 6. Lê aí para nós, Queiroz. Depreende-se do último parágrafo que o doutor Felício era um dos amigos bons, a que se refere o narrador. Isso, ó. Amigo bom. Depreende-se do último parágrafo que o doutor Felício era um dos bons amigos a que se refere do narrador. Aqui, minha jovem, vamos voltar ao texto para você entender legal. Ó, mas antes de falar da linha 29, vamos começar aqui um pouquinho antes, ó. Ó, vamos ler esse fragmento aqui todinho, tá? Tá. Ali, ó, Nossa, na linha é um 27. Ó. amigo, eu tô feliz. Não tivera dúvidas, que a gente precisa ler um pouquinho antes para a gente entender o contexto, tá? Não Uhum. tivera dúvidas, fora o delegado auxiliar, um seu amigo, o doutor Felício, contara-lhe o caso e o homem teve que pagar.
Não, a gente vai ter que voltar um pouquinho antes. Vamos voltar para o início do parágrafo, tá bom? Tá. Ó, a minha ignorância de viver a falta de experiência, quase deixar a minha ignorância de viver e a falta de experiência quase deixavam transparecer a natureza das minhas preocupações. Ou seja, ele está falando aí, ó, é o narrador que está falando, as minhas preocupações. Tá vendo que está sendo em primeira pessoa? Uhum. Viu? Ó, é nato. Você observou a primeira pessoa no parágrafo? Cara, é narrador em primeira pessoa. O gerente do hotel pareceu-me que as farejava. O que que o gerente do hotel estava farejando? A ignorância e a falta de experiência do narrador. Tá vendo que o narrador não tem nome? O nome do narrador é narrador. Entendeu? Entendi. O gerente do hotel pareceu-me que as farejava. Esse as farejava, no caso, é respectivo a, faz referência à ignorância e falta de experiência, tá? Uhum. De quando em quando procurava na conversação amedrontar-me com o seu poderio, proveniente de estreitas relações que mantinha com as autoridades. Ou seja, o gerente do hotel, ele era um cara meio capcioso, ele era malandro. Ele percebia que se a pessoa quisesse dar um calote nele, se ela, sim, ó, se ele percebesse, se ele sonhasse que A ou B, fulano ou ciclano, queria dar algum calote nele, o que que ele fazia? Ele usava das suas influências com as autoridades na cidade, entendeu? Para receber esse dinheiro. De um jeito ou de outro ele recebia. Assim, entendi ser o sentido das anedotas que contava. Anedotas são pequenas histórias, tá bom? Ah, São pequenas historiazinhas uhum. que a pessoa vai contando. Uma vez narrou ele. Tá vendo que tem os travessões? Esses travessões aí, facilmente eles poderiam ser substituídos pelo quê? Por duas vírgulas. Tá bom? Tá bom. Depois de uma longa. Ó, aí agora o gerente vai começar a contar uma história para o narrador. Depois de uma longa hospedagem, um hóspede quisera furtar-se ao pagamento. O que que é furtar-se ao pagamento? Não queria pagar, Aham. entendeu? Não tivera Entendi. dúvidas. Fui ao delegado auxiliar. Um seu amigo, ou fui não, não tivera dúvidas. Fora, ele não, ele fora, pretérito mais que perfeito, ó. Ele fora ao delegado auxiliar. Um seu amigo, o doutor Felício, contara-lhe o caso e o homem teve que pagar, se quis tirar as malas. Com ele era assim, não dormia. Nada de justiça, nada de petrorias. Olha só, para você ter noção, então, agora, ó, esse doutor Felício era o nome do delegado. E esse delegado, né, era amigo de quem? Do narrador ou do gerente? O que que você está falando, professor? É nadou. Não, o doutor Felício, que é o nome Ah, do não, eu sei que é o delegado, gerente. Ah, não, é amigo do gerente. Ah, ele é amigo do gerente, é o delegado. Isso, o delegado é amigo do gerente. Uhum. E esse delegado, Doutor ele Felício. tem. Aham. Hã? Doutor Felício. É, o doutor Felício é amigo do gerente. Uhum. E pelo fato dele ser amigo do gerente, ele vai usar, né? Perdão, e pelo fato do gerente ser amigo do doutor Feliz, que é o Uhum. delegado da cidade, que é uma autoridade, ele usou essa autoridade, essa força da, da função de delegado para coagir o inquilino, vamos dizer assim, o hóspede que não queria pagar a sua estada.
Entendeu? Então, vamos para a questão. Depreende-se do último parágrafo que o doutor Felício era um dos amigos bons a que se refere o narrador? Não, ele é amigo do gerente, né? Sim, mas era Não um amigo dele. bom, Ah, entendi. entendeu? Amigo bom para o gerente. Ele não tá, a questão não está falando se esse delegado era amigo do gerente ou se ele era Ah, amigo tá. do, Que tá do, escrevendo a do história. narrador. Do nadador. A questão não está te perguntando isso, a questão ela quer saber se ele era um bom amigo ou não. Ó, que se refere o narrador, que o narrador estava se referindo, que era um amigo bom. Isso. Sim. Mas não é que era amigo bom dele, era um amigo bom Uhum. do gerente. Que se refere o narrador. Isso, ó. Infere-se, ó, depreende-se do último parágrafo que o doutor Felício era um dos amigos a que se refere o narrador. Olha lá no texto, ó. Ó, onde é que ele fala? Não tivera dúvidas, fora ao delegado auxiliar, um seu amigo, o doutor Felício. Entendeu? Hum. Então, a 6 é certa Certo. resposta. Agora, 7, ó. Infere-se do último parágrafo que o gerente do hotel utilizava anedotas como estratégia para intimidar o narrador. O que é anedotas? É o que eu falei agorinha, ó. Ah, é Anedota história. aqui são pequenas histórias. É tipo Hum. uma parábola, Ah, sim. entendeu? É tipo uma parábola. Assim, ó, por exemplo, você, Fabiano, ó, tá tendo aula comigo, né? Olha só, você tá tendo aula comigo e você não me já tem um tempão que você tá tendo aula Hum. comigo e você não me pagou R$ 1. Só tá falando que vai me pagar, vai me Ah, pagar, vai me entendi. pagar e nunca me paga, né? Aí Uhum. beleza. E eu sei que você tem medo, vamos dizer assim, deixa eu ver o que que você pode ter medo. Eu sei que você tem medo hum, de vigia de carro. Hum. Vigia de carro, você tem medo de vigia de Hum. carro, né? Aí eu tô aqui, em um determinado momento, eu paro a aula, né? E falo bem assim, Fabiana do céu, você não sabe da história. Tem um Hum. vigia de carro, que é amigo meu, que ele mora ali perto do. Aí eu sei a sua rotina, né? Eu sei que você Entendi. sai da sua casa, você mora aí no Jardim Botânico e que Uhum. você gosta de fazer caminhada lá no Pontão, sei lá, Uhum. entendeu? Parque, aham. Lá no Parque da Cidade. Que você gosta de fazer Uhum. caminhada no Parque da Cidade todo dia, Uhum. 6 horas da manhã. Só que você tem que ir de carro, né? Aí, Uhum. beleza. Eu sei que você faz isso. Aí eu, de repente, falo bem assim, Fabiana do céu, você não sabe o que que aconteceu. Cara, eu tenho um amigo, o José, ele é um dos meus melhores amigos, ele é vigia de carro. Ele fica ali no estacionamento do Parque da Cidade e teve uma pessoa que ele vigiou o carro, a pessoa se comprometeu em pagar e ele não pagou, e a pessoa não pagou. Sabe o que que ele fez? Ele estourou, ele cortou, né? Cortou de fora a fora os 4 pneus do carro dele. Você acredita? Esse cara é valente quando ele quer, viu? Aí você vai Uhum. ligar o radar. Caramba, eu faço caminhada todo dia lá no Parque da Cidade e esse amigo do professor, ele é vigia de carro lá no Parque da Cidade e ele é um cara forte, um cara valente, esse vigia aí de carro. Rapaz, quer saber? Eu vou arrumar algum jeito, mas eu vou pagar esse professor Alessandro. Tá entendendo? Entendi. É isso que o isso que eu acabei de contar essa história, por exemplo, cara, esse Uhum. amigo meu é uma anedota, Ah, tá. entendeu? São pequenos fatos do dia a dia Uhum. que eu vou contando para vocês, são essas historinhas. A parábola não é necessariamente uma história real, mas a Uhum. anedota, ela pode ser anedota, quer dizer, né? Anedota ou anedota, sempre confundo. Anedotas. Não, Anedota, porque você acerta. anedotas, porque se fosse Anedota. anedotas,
tinha que ser acentuada, porque seria anedotas. uma proparoxítona. Proparoxítona obrigatoriamente é acentuada. Então, é anedotas. A pronúncia, né? Então, olha só, o que está falando do a questão, ó, a 7. Infere-se do último parágrafo que o gerente do hotel utilizava anedotas como estratégia para intimidar o narrador. E olha só o que o narrador fala bem aqui, ó. Ó, a minha ignorância de viver, a, a minha ignorância de viver e falta de experiência quase deixavam transparecer a natureza das minhas preocupações. O gerente do hotel pareceu-me que as farejava. De quando em Ah, quando, procurava na conversação amedrontar-me com o seu poderio, proveniente das estreitas relações que mantinha com as autoridades. Assim entendi ser o sentido das anedotas que contavam. Entendeu? uhum. Ele tentava coagir, amedrontar o examinador, o narrador. Então, eu posso dizer que essa questão de número 7, ela está certa ou errada? Certo. Certa resposta. Entendeu por que que ela está certa? Uhum. Entendi. Então, vamos Tá lá tudo lá agora. no texto, né? Hã? Tá tudo lá no texto, né? Só Tudo prestar lá no texto. Você atenção. só precisa dar uma atenção mais Uhum. especialzinha a ele. Vamos lá para a questão de número 8. O último período do texto é, em parte, opinativo, né? Opinativo, pois nele o narrador tece uma crítica à onipotência dos escrivães. Escrivães, né? Escrivães. É escrivães, que é o plural de escrivão. Olha lá, vamos para o texto. Em tese, o último período é esse. Mas vamos analisar esse daqui. Tá sendo opinativo. Uhum. Vamos lá. O senhor não viu ontem aquele gordo que jantou na cabeceira? É, aquele, ó. O senhor não viu ontem aquele homem gordo que jantou na cabeceira? É o escrivão da X. É como se fosse o escrivão da 18ª. É o escrivão, como é que é o nome da delegacia Uhum. aí? Ah, aqui eu não sei o número, não. Mas tem um aqui. Jardim Botânico. A minha aqui é 18ª, então vamos botar aqui a 18ª. É. É o escrivão da 18ª. Os escrivães, fique o senhor sabendo, é que são as verdadeiras autoridades. Os delegados não fazem senão o que eles querem. Tecem os pauzinhos e o italiano rematou com um olhar canalha aquela sua informação sobre a onipotência dos escrivães. Então ele está falando que é opinativo. Isso daqui, ó, que o Uhum. último Certo. período é um período opinativo, ou seja, está levantando a sua opinião em relação aos escrivães. Pois o narrador tece uma crítica, né? À onipotência dos escrivães, certo? Ele não ele tece uma crítica, olha lá, ó, e o italiano rematou com um olhar A canalha, onipotência. hã? É a onipotência dos escrivães, né? Escrivães. Mas a É. grande questão é, olha só, Ah, tá. É o italiano que rematou. Olha. isso, ó, olha só, vamos lá da Tá linha, errado. isso, ó, a questão, Hum, ó, com ele era assim, não dormia nada, não dormia, nada de justiça, nada de justiça, de petrorias. Qual? Com a polícia a coisa vai mais depressa. A questão é ter amigos bons. E ele tinha os excelentes. E
em seguida, interrogando-me diretamente. O senhor não viu ontem aquele homem gordo? Ó, interrogando-me, o menino, o gerente perguntou pro narrador: o senhor não viu ontem aquele homem gordo que jantou na cabeceira? É o escrivão da 18ª. Os escrivães, fique o senhor sabendo, é que são as verdadeiras autoridades. Os delegados não fazem senão o que eles querem. Tecem os pauzinhos e o italiano rematou com um olhar canalha aquela sua informação sobre a onipotência dos escrivães. Então, aqui, ó, tá falando italiano. Em nenhum É momento, italiano. em nenhum momento, não, porque o texto vem a questão vem falando. O último período do texto é, em parte, opinativo, pois nele o narrador tece uma crítica à onipotência dos escrivães. Ele teceu, foi o narrador que teceu uma crítica? Não, foi o italiano, né? Uhum. Beleza. Por isso que está errado. Uhum. Catarininha chegou. Vamos dar parabéns para a tia Fabi. É aniversário dela lá, ó. Deixa eu figura. Vai lá, professor, é item Isso. 9. Isso. Então a 8 tá o quê? Certo ou errado? Errada. Tá errada. Isso mesmo. Agora vamos para a questão de número 9. Lê 9. aí para nós, enquanto eu como aqui um pedacinho do negócio. A respeito dos aspectos gramaticais e dos sentidos do texto. Apresentar julgo o item de 9 a 20. 9. O prefixo des, tracinho, né? Em desprezar, linha 5, exprime os sentidos de intensidade e oposição. Desprezar. Intensidade e oposição. Oposiçãozinha, né? Que se despreza. Isso. Agora, intensidade? Essa daí totalmente sem lógica, né? Não tem como que Sem desprezar lógica. a intensidade Não, errado. é Totalmente errado. errado. Ela não Item é, 10. ela exprime, Hum. né? Exprimir, ô Fabiana, é o sentido de expressar, tá bom? Ela Ah, tá. expressa, ó, ela exprime o sentido de oposição, mas não de intensidade, Intensidade. tá bom? Então, a número 10 aí, ó. 10. No trecho, nada de justiça de pretorias. Linhas 28 e 29. Caso fosse suprimida a vírgula empregada logo após justiça, seria mantida a correção gramatical no texto, mas o sentido seria alterado. Nada de justiça de pretorias. Manteria a correção gramatical? Manteria, né? Nada de justiça de pretorias. Mas mudaria o sentido. Sim, acho que é certo essa. Por que que 7. mudaria o sentido? Porque aqui está separando, ó. Nada de justiça. Agora, de pretorias, não, não, não. Está Isso, separando ó, essa os vírgula. termos. Isso, ó, essa vírgula, ó, nada de justiça, é como se fosse assim, Uhum, ó, nada de justiça, nada de pretorias, nada disso, ó, uhum, nada de arroz, nada de feijão, nada de uhum. macarrão, nada de ovo. Aí, se eu tiro essa vírgula, a correção gramatical não vai alterar, porém, o sentido original vai, ó. É como se Vai, fosse, ó, nada de justiça, nada de pretorias. Nada de justiça de pretorias. É como se fosse pretorias vai se tornar um adjetivo e vai qualificar a palavra justiça. É como se fosse justiça de pretorias.
Não tem justiça da mulher, justiça da criança, Uhum. justiça esse da mulher não está qualificando o tipo de justiça? Sim. Direito da mulher, direito dos homens, direito de minorias. Então, de fato, a 10 está o quê? Certo ou errada? A 10 é certa. Hum, certinho. Então vamos para 11. Na linha 27, o sujeito de contar-lhe é o seu amigo? É um seu amigo? Vamos lá para a linha Contar. 27. Ó, é só você perguntar. Ó, antes de você ir para o texto, você tem que fazer a seguinte pergunta, ó. Contar-lhe. Quem Contar-lhe. contar-lhe? Né, ó. Uhum. Contar-lhe. Quem contar-lhe? Quando você responder essa pergunta, você descobre quem é o sujeito. Uhum. Aí você vai perguntar bem assim, ó. Quem Tem que contar-lhe? voltar para o Foi texto. foi um seu amigo? Vamos voltar lá no texto, ó. Linha 27. 27. Olha lá, linha 27. Não tivera dúvidas, fora ao delegado um seu amigo, doutor Felício. Contara-lhe o caso. Quem é que contou o caso para o delegado? Doutor Felício. Não, doutor Felício é o nome do. Um seu amigo. O doutor Não. Felício. Ó, Contar-lhe. presta atenção na sequência dos fatos, Fabiano. Ó, Fora o delegado ó, auxiliar. um seu amigo. Ó, o delegado auxiliar, ele é um amigo do gerente. Ah, tá. E o nome do delegado auxiliar, que é amigo do gerente, é quem? É doutor Felício. Doutor Felício é o nome do delegado, que também é um amigo do gerente. Então, para quem que o gerente contou o caso? Ó, quem contar ali o caso? O gerente. O gerente. Então, um seu amigo não é o sujeito do contar ali. O sujeito de. Como é que fala? O sujeito de contar ali é o gerente. Ou, no máximo, ele. Uhum. Ó, uma vez narrou ele. Depois de uma longa hospedagem, esse mesmo, é o ele. E quem é o ele? Ele? É. E quem é o ele? O gerente. Ó, começa a ler ali depois do assim. Assim entendi. Lê em voz Assim, alta. entendi. Então, onde? Ali, ó, tá vendo aquele trecho que eu destaquei? Duas linhas Aham. acima. Ah, tá. Assim, entendi ser o sentido das anedotas que contava. Uma vez narrou ele, depois Ele de uma quem? longa. Ó, narrou ele. Ele quem? O gerente. O gerente. Então tá. Eu só voltar lá, o gerente, tá na linha 24. Uhum. Narrou ele, depois de uma longa hospedagem, o hóspede quisera ser o sentido de anedotas que contava. Quisera furtar o parlamento. Não tivera dúvidas, fora o delegado auxiliar, né, um amigo, doutor Fora, Felipe. não é fora. Ó, fora, É porque é pretérito mais que perfeito. A gente não está acostumado a ah, falar. É fora. fora, fora ao delegado auxiliar, um amigo, o doutor Felício. Conta-lhe, Um seu amigo. para um seu amigo, o doutor Felício, contara-lhe Isso. o caso e o homem teve que pagar. Quem é que contara ali o caso? Ele. E quem é o Ele, ele? O o gerente gerente. do hotel. Então, a questão está falando que o sujeito de contar ali é um seu Um seu amigo. amigo, tá E não certo. é. Não, Não, tá errado. é. Ele, o gerente do hotel. 12.
Tanto o trecho pago o hotel, na linha 8, quanto o trecho mal fosse apresentada, na linha 10, expressa circunstância temporal. Pago o hotel, mal fosse apresentada. É temporal? Certo, é. Pago o hotel. É coisa de momento, né? Tempo. E mal fosse apresentada. Olha lá, ó. Pago o hotel. Quanto o trecho mal fosse apresentado, expressa circunstância de tempo? Não, né? Tempo é quando é assim, aquele dia, né? Quando tivesse falado assim, aquele dia haviam flores. Sim, mas vamos voltar lá no. É porque a gente precisa voltar no texto. Ah, tem que Porque assim, você tem voltar. que analisar o contexto. Ó, vê aqui, ó, a partir da linha 7. É bem fácil de imaginar com que sorte de cogitações e eu passando esses dias. Eu ia passando esses dias. O meu dinheiro dentro em breve paga o hotel. Aí, ó, meu Ficaria dinheiro, ó, reduzido o meu dinheiro dentro em dentro em breve breve. pago o hotel. Entendeu? Ó, dentro em É breve. temporal, é. Isso, ó. Ai, continua. Ficaria reduzido a alguns mil-réis insignificantes. Não R$ 1.000 conhecia porque é ninguém. a moeda da época, né? Aham. Não conhecia ninguém, não tinha a mínima relação que me pudesse socorrer. Dar-me qualquer coisa, dar-me qualquer coisa. Casa, ao menos, até que me arranjasse. Saída de meus penates, cheio de entusiasmo, certo de que aquela carta mal fosse apresentada. Me daria uma situação qualquer. Isso, ó, o Era telefone tá essa a minha tocando. convicção dos meus e dos próprios coronel. Chegou lá, não. Sim, chegou. Mal fosse Chegou. apresentada. É. Então, as duas circunstâncias, você acha que são de tempo? Sim. Isso, ó. Tá vendo como a gente, ó, tá bem aqui, ó. Saíra de meus penates, ó, saíra de meus penates, Devia ter cheio, sido essa expressão, não a depois, né? né? Cheio de entusiasmo, certo que Uhum. aquela carta mal fosse apresentada, me daria uma situação qualquer. Então aqui, ó, são circunstâncias de tempo, literalmente, as duas. Então a número 12 tá me dando uma questão certa ou errada? Certo. Certíssima. Vamos para 13. Ó, estamos evoluindo, cara, rapidão, ó. Já estamos 12 Uhum. questões. Já fizemos 12 questões. Agora, ô Fabiana, eu vou pegar com você na próxima semana. A gente precisa fazer duas questões, ou pelo menos algumas questões sobre figura de linguagem. Só que figura de Tá, linguagem a gente não tem na Quadrix, cara. A gente tem que pegar de outras bancas, entendeu? pode ser. Uhum. Leia a 13 para nós, por favor. Há no texto diferentes ocorrências de orações nas quais o sujeito está posposto ao verbo, como nos seguintes exemplos. Antes mesmo de acabar a pergunta, linha 5-6. Não era ele o seu banqueiro para os efeitos eleitorais? Linha 13. E tece os pauzinhos, linha 32. Sujeito posposto ao verbo. O que é sujeito pós-posto ao verbo? Após o verbo, Isso. grudado depois. Primeiro veio o verbo, depois veio o sujeito. Ó, Para o sujeito. há no texto diferentes ocorrências de orações nas quais o sujeito está pós-posto ao verbo, como nos seguintes exemplos. Ou seja, Uhum. até o pós-posto ao verbo, a questão está correta. Entendeu? Porque em diferentes lugares do texto, de fato, a gente tem circunstâncias, a gente tem ocorrências
de Uhum. sujeitos pós-postos. Porém, quando ele faz uma restrição a esses três exemplos, ele começa a se contradizer. Por que que ele começa a se contradizer, minha caro Watson? Né? Já viu aqui, ó, meu caro Watson? Por que que Uhum. ele começa a se contradizer? Ó? Vamos lá na linha 5 e 6. Linha 5 e 6 lá. Ó. Antes mesmo de acabar a pergunta. Nas últimas vezes, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Antes mesmo de acabar a pergunta, aqui eu não tenho, ó, eu tenho o verbo antes mesmo de acabar o quê? Ó? Antes mesmo de acabar a pergunta, a pergunta seria objeto. Acabar o quê? Uhum. Não é sujeito. Nós estamos aqui É, diante não de é um sujeito. não é sujeito. Então, aqui, de fato, eu não tenho, como é que eu posso dizer? Um sujeito pós-posto. Eu tenho um objeto pós-posto, digamos assim. Uhum. Objeto direto. É isso. E aí? É errada, mas aquela, o segundo tem. Não Isso, era agora, ele o seu banqueiro para os efeitos eleitorais? isso, agora vamos lá. Ó. Agora vamos ver o. Não era ele, o ele. Isso, agora lá no, na linha 13, né? Sim, é 13. Não era ele, ó, digamos assim, ó, não era, ó, ou era o verbo aqui, ó. O verbo é era. Ele, o seu, ó, era como se eu fosse colocar bem assim, ó. Ele não era o seu grande eleitor, entendeu? Na ordem direta, Uhum. vamos dizer assim. Ele não era o seu grande eleitor. Aí agora eu posso dizer que esse verbo aqui, ó, ele está anteposto ao sujeito. Sim. Então, beleza. Então, aqui, ó, essa questão de cara só tem uma alternativa correta, só que ele apresentou três alternativas. Para que a questão ficasse certa, as três alternativas deveriam ser sujeito pós-posto ao verbo. E a É, gente não tem essa situação, essa ocorrência nas três frases, né? Então, eu posso dizer que a questão de número 13 é uma questão errada. errado. Tecem os pauzinhos, ó. Tecem o quê? Os pauzinhos. Então, eu tenho o verbo, Não depois eu tem. tenho o objeto. Isso aqui não é sujeito, é objeto. Uhum. Tá bom? Vamos para a questão de número 14. É 14 ou 14? Vamos ver se eu sabe aí. Qualquer um dos dois tá certo. Ah, que Qualquer um dos isso, dois. hein? Qualquer um dos dois tá certo. É, Oxe, meu WhatsApp desconectou. 14, 14. Com QU? Hã? É 14 e 14, a mesma coisa. É, Então vamos lá. Próxima questão, leia aí para nós. no período em que ocorre o trecho o coronel e o doutor Castro, linha 14, consiste em um sujeito composto, uma vez possui dois núcleos, o coronel e o doutor Castro. Coronel e o doutor Castro. Doutor Coronel e o Castro. Consiste em sujeito composto, uma vez possui dois núcleos. Sim, eu A colocaria certo. supressão, ó, perdão, no Tá certo, né? período em que ocorre o trecho o coronel e o doutor Castro consiste em um sujeito.
composto, uma vez que possui dois núcleos. Vamos dar uma olhada lá no texto de novo? Lembra, a gente não pode de cara Uhum. afirmar. Vamos olhar no texto. Se a pessoa não volta no texto, ela É, erra. ela erra. 14. Linha qual que ela fez? 14, minha 14. Linha 14. A questão 14, linha 14. É. Ó, vamos na linha 13. Não era ele o seu grande eleitor? Não era ele o seu banqueiro para para os efeitos eleitorais? E nós? Então aqui, ó, e nós lá na roça, aqui é o verbo tínhamos, certo? Uhum. Quem é o sujeito do tínhamos? É nós. Nós, né? Quem é o sujeito do tínhamos? Repete. Nós. Então continua a leitura aí agora, depois do tínhamos. Quase a convicção de que o verdadeiro deputado era o coronel e o doutor Castro um simples preposto seu. Ah, não é só coronel. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois são nós. O sujeito é do tínhamos é o nós. O que vem depois do tínhamos, ó, tínhamos o quê? Mas o professor mas tá pedindo só desse trecho que ele citou na questão. Sim, mas é porque você tem que analisar a oração Ah, toda. é. Que linha que é essa aí? É, tem que ser a linha toda. Cheio de pegadinha, linha 13. Tá, é nós. Vou colocar aqui. Entendeu? Então o sujeito é nós. Então, aqui, ó, tínhamos quase a convicção de que disso. Então, isso aqui, Uhum. ó, é objeto. Isso aqui tudo é objeto indireto. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Uhum. Essa oração aqui, ó, todinha que começa com essa conjunção integrante, ó, é uma Substantivo. oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, porque começa com essa preposição de aqui, ó. Ah, tá. Olha aí, ó. A oração todinha tem esse palavrão todo, ó. Uma oração Uhum. subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Porque a oração todinha se comporta como um objeto indireto. Se o coronel e o doutor fossem sujeitos, seria uma subordinada, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Entendeu? Entendi. Então, essas ideias aí, meu jovem. Então, a questão está o quê? Errado. Errada, meu jovem. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Aí a gente encerra com essa daqui. Tá, 15. Questão 15. Pode ler. A supressão da forma me Uhum. enviam-me, então, terrores sombrios da falta de dinheiro, da falta absoluta. Manteria os sentidos e a coerência do trecho? Vinha-me, ó. Vinham-me, Enviam-me. ó. Vinham-me. Vamos lá no texto de novo, ó. Linha 15 e 16. Tá quase a A mesma coisa aqui, ó. supressão da forma, se tirar, né? Isso, Vinham, ó. vinham, então, Vinham-me, então, ó. Aqui, ó, você tem, ó, vinham-me. Se eu tirar o vinham-me, aqui manteria o sentido e a coerência do texto. errado, não. Oi? É vinham a mim, né? Aí o Ó, sentido é vinham a mim. vinham, então, os terremotos, os terrores sombrios. Primeiro, isso mesmo, ó, vinham-me, então. Vinham, então. Vinha a mim.
muda o sentido Uhum. original. Porque assim, ó, vinham a mim, igual você falou. Muda o Vinham a mim. sentido. Ou seja, os terrores sombrios era como se fosse pesadelo que o narrador tinha. Uhum. Agora, se ele só coloca assim, ó, vinham então os terrores sombrios da falta de dinheiro, da falta, é como se ele tivesse só vendo, ó, vinham os terrores, é como se os terrores estivessem passando pela frente dele, mas não era para ele em si, Uhum. né, ó, era para outra pessoa, entende? Era. Porque não era para ele, igual você falou aí, ó, vinham a mim. A mim. Então, nessa Uhum. estrutura original, os terrores sombrios da falta de dinheiro, quem sentia era o narrador. Agora, quando ele tira o me, esses terrores sombrios da falta de dinheiro, da falta absoluta, ele sabe que existe, mas não é para ele, é para outra pessoa. Entendi. É. Então, a número 15 é uma questão errada, Errado mesmo. tá bom? Deixa eu Tá ver bom. aqui. Professor, amanhã Essa tem como a gente terminar de fazer tudo? tem sim. Você- Amanhã é quarta-feira. Deixa eu Quarta. ver. A hora que você puder. 7h30 tem amanhã. 7h30. 8h30. Deixa eu só pausar aqui, peraí.